trabalho pra fazer a pessoa sair de uma igreja pra outra. Porque tem muito ex-CCB Nossa, que fica que pistola. vai pro YouTube, ó, fica lá só falando mal da CCB. Não é seu perfil. Não, nunca foi. Tanto é. O Bruno tava falando outra coisa. Aí vem o pastor César Cavalcante e fala, é porque tem muitos ex-CCBs, peraí, deixa eu ver aqui, tem muitos ex-CCBs que vão pro YouTube e ficam falando mal da CCB. Não é o seu caso. Não, tipo assim, quer dizer, se for o seu caso, eu nem queria você aqui, tá? Essas pessoas que estavam falando mal da CCB. Eu queria que o pastor César Cavalcante, se caso eu estiver assistindo isso aqui, que ele defina pra nós o que é falar mal. Explica pra nós, pastor César, o que é falar mal. Aí você tem que pegar na sua cabeça aí e analisar, ó, nós temos Jesus aqui, tá? Eu não posso ferir Jesus. Então eu tenho que definir algo que seja mal, falar mal, mas que não enquadre Jesus nisso. Essa é a problemática que você tem. E eu duvido o senhor conseguir nos enquadrar nenhum comportamento em que Jesus não tinha o mesmo comportamento. Eu não sei se o senhor está entendendo. O senhor tem que definir o falar mal, sem enquadrar Jesus nesse seu discurso de falar mal. Eu queria ver o senhor fazer um negócio desse, para você ver que é um argumento esdrúxulo. É um argumento de quem não sabe o que tá falando. Sabe, gente, é aquele negócio, tá falando mal de mim. Tá, mas o que tá falando mal de você? Ah, ele tá falando que eu roubei, que eu matei. Aí o camarada roubou mesmo, matou mesmo e disse que tá falando mal dele. O que eu tô querendo dizer com isso? Se falar mal da CCB é apontar as heresias e falar que aqueles pregadores que estão lá enganando o povo são falsos profetas, se isso é falar mal, eu tô falando mal. Igual Jesus Cristo falou mal também. Mas esse falar mal é resultado do que eles fazem. Não sou eu que tô inventando isso. Eu não tô mentindo. Eu não tô enganando as pessoas. Eu não tô difamando as pessoas. Eu estou denunciando o que eles fazem de errado. Viu, pastor César? Eu desafio o senhor a definir o que é falar mal e nos enquadrar nesse falar mal sem você colocar Jesus no mesmo balaio. Pra ver como esse argumento é vil, é fraco. Argumento vil e fraco, isso aí. Tá falando mal, tá falando mal de quem? De quem que a gente tá falando mal aqui? Não pode falar a verdade? Será que se o pastor César estivesse lá naquela época de Jesus, ele ia estar na turminha e falar, tá vendo aí? Quem que é esse cara aí? É o de Nazaré lá, o César. Mas ele tá falando mal dos outros. Por que ele não vai lá na praça vender o livro dele e vender os cursos dele? Ele tá falando mal dos outros? César, ele tá falando. Eu não vou nem te falar o que ele fez semana passada, César. O que é que ele fez? Rapaz, esse homem entrou com chicote lá e deu chicotada em todo mundo. Não pode. Esse homem veio e ele tá dizendo que ele é de Deus. Aí não pode. E aí, pastor César? Como ia ficar? E se algum de nós tivesse entrado no Brás lá chicotando as pessoas lá? O que você ia falar da gente? Ia falar muito mal, não ia? Tenho certeza que ia falar mal, ia fazer programa. Não, mas tem uns malucos aí da CB, rapaz. Chegou aqui pra mim um vídeo aqui no TikTok, eu tô vendo aqui. Entraram lá e bateram lá. É isso que Jesus fez. E você ia fazer isso se você estivesse lá na época de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês não conseguem desassociar, né, a política da boa vizinhança que vocês fazem com o evangelho de fato, que é o combate à mentira e à enganação. Isso é defesa do evangelho. Defesa de verdade, uma posição firme. Brincadeira, rapaz. Sabe, esses camaradas vêm falar umas bobagens dessa. E isso não é a primeira vez, tá? Eu já ouvi acho que umas 2 ou 3 vezes ele falando a mesma coisa. Tá aqui o nosso irmão Ralph Vitorino, doando R$10 aqui pro canal. Deus abençoe, irmão. E ele tá falando o seguinte, coloca na caixinha de viagens. Pastor César falou que é impossível cumprir os 10 mandamentos. Todas as vezes que eu ouço isso, fico pensando, quem tá cobiçando a mulher de quem? Shalom. Os caras dão um tiro no próprio pé. Esse Ralph, Ralph, esses R$10 valeu, hein? Gostei do comentário. Esse é o tipo de comentário que ele pega o hipócrita. Ele pega o hipócrita no pé, né? Vamos colocar aqui o áudio. Segue aí. Vamos ver. É que eu sou chamado de passapanista pra CCB. Por muitos críticos, Eu sou passapano e tal. O que eu faço? Depois que eu ensinei o evangelho para essas pessoas, depois que eu ensinei um pouco de teologia para essas pessoas, eu faço com que essas pessoas pensem e reflitam se elas devem ou não ficar lá. Então, eu não vou falar assim, saia ou fique na igreja. Eu acho que isso é pessoal. Por que isso acontece? E eu agradeço o senhor por isso. Irmão, Bruno, é óbvio que a decisão de sair e ficar é pessoal. Até porque você não vai poder tirar aquelas pessoas à força de lá. É óbvio que é pessoal. E da mesma forma com que você ensina o evangelho, né, você tem o dever de orientar essas pessoas sobre o ambiente em que elas estão frequentando. Porque você tá vendo a pessoa saindo de um lago de esterco e você prega o evangelho, ou seja, você tá limpando ela e você pouco se importa se ela volta para a mesma lavagem, não faz sentido nenhum isso aí, né? Você deve ou seja, você faz o trabalho, como diz lá o Salmo 37, procure a paz e siga. Ou seja, quem é a paz? Cristo. Você deve procurá-lo. Depois que você encontra, o que você faz? Você segue ele.
Aí você volta pra uma igreja que não promove o evangelho, ela não promove, não prega o evangelho, o CCB não sabe o que é evangelho. Ele vai voltar pra lá, depois de ter feito um cursinho com você, alguma coisa, ele volta pra lá e vai ficar naquela lavagem cerebral. O que é lavagem cerebral no CCB? É uma pregação constante de segunda a domingo, colocando na cabeça do CCBano que ele é importante, de que ele é o centro de toda a atenção de Deus, de todo o universo, que nem o mal vai acontecer com o CCBano, e que Deus vai cumprir todos os desejos do seu coração, até o dia da morte. Ele é tão privilegiado que até a morte ele escolhe pra dizer: senhor, agora já pode me levar embora. Como eu tô falando isso aqui? Porque o Cláudio Marsola pregou isso. Como assim, cara? Eu fico olhando pra isso e falo: meu Deus do céu, o que é isso? Você puxa a pessoa da fossa e o camarada tá cego. E você pouco se importa se ele vai pular na fossa de novo? Você tem que orientar as pessoas. Você vai ensinar o evangelho e fala: gente, peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Congregação Cristã no Brasil é uma seita, tá? Vocês estão cegos lá dentro. Eu tô orientando, lógico, vocês vão escolher o caminho que vocês querem andar, mas é o meu dever a alertar vocês. Porque se aquela passagem das Escrituras do Velho Testamento estiver funcionando no dia de hoje, Deus vai pedir conta, Bruno. Deus vai pedir conta. Porque se você vê a espada vindo sobre a cabeça do CCBano e você não avisa, a culpa é tua. Mas se você avisa o CCBano, você tá livre da culpa, porque se ele escolheu ficar ali mesmo assim, o problema é dele, né? Então, reflita um pouco nisso aí. Eu vou até voltar aqui de novo, ó. Isso aqui, rapaz, é fogo, né? A gente vê essas coisas aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Alguém no meio de um nada. Nenhuma outra igreja faz o que a congregação faz. Ela vai te ensinar tudo isso de graça. Pera aí, acho que não é aqui não. E esse aqui é outra parte que eu quero falar também. que eu sou chamado de passapanista pra CCB. Aí, olha aí, vamos ver. Os críticos, pessoa que passa pano e tal. O que eu faço? Depois que eu ensino... passa pano mesmo. Eu já falei isso pra ele, já fiz aqui no vídeo, porque agora tá se soltando um pouco mais. Porque esconder que a CCB era uma seita não tem condição. E é mais ou menos isso. O que ele vai falar aqui, talvez? Talvez é isso. Daqui a pouco vai entrar num ponto aqui interessante também. Vamos ouvir. Ensinei o evangelho para essas pessoas. Depois que eu ensinei um pouco de teologia para essas pessoas, eu faço com que essas pessoas pensem e reflitam se elas devem ou não ficar lá. Então, eu não vou falar assim, saia ou fique na igreja. Eu acho que isso é pessoal. Por que isso acontece? E eu agradeço ao Senhor por espaço de me permitir falar. Sair da CCB implica em muita coisa. Não é simples. Não é simples, gente. Não é simples. Porque você rasga a sua própria identidade. Nós nascemos lá dentro. Peraí, Bruno. Então tá preocupado em rasgar a identidade de um seitário. É isso? É igual um Umbanda falar, né? Eu tô preocupado que você vai rasgar a sua identidade de Umbanda. A identidade é o que ele acredita, é o que ele crê. Ele acredita em salvação por obra. Ele acredita que eles pervertem o id, porque lá é o vinde. Que identidade? Isso não tem que ser rasgado, isso tem que ser jogado fora, no lixo. Essas pessoas precisam crer e nascer. Não tem o que preservar. É nisso que a gente fala que passa pano. Que tenta, sabe? Tenta amenizar essa ideia, né? De que as coisas lá são boas. Não tem nada bom ali. O que tem bom lá? Né? A liturgia, a orquestra, aquilo é bom mesmo, mas se não tem evangelho, aquilo não vale nada. Absolutamente nada. Lembra da metáfora que eu fiz aqui com vocês? CCB, olha só. Você entra num restaurante. Bonito. Tem estacionamento do lado, com luzes assim, iluminando o estacionamento. Tem até manobrista lá fora. Aí você chega na frente do restaurante, o restaurante tá tão preocupado com a fachada dele que ele mete umas luzes lá fora, iluminando o prédio todo. Ah, restaurante maravilhoso. Aí você entra lá dentro, tá o garçom já na porta falando inglês, francês, alemão com você, né? E aí ele te leva pra cadeira, aí te senta lá e você vê aqueles lustres bonitos e aquele pianista tocando aquela coisa mais maravilhosa, né? Aí você olha assim, os talheres de prata, né? Aí você olha as porcelanas chinesas, aquele negócio maravilhoso. Aí vem aquele povo importante entrando, aí vai trazer a comida e fala, por favor, cadê o maître? Deixa eu dar uma olhada no menu. Aí você olha o menu, aí ele traz pra você a comida, é um prato de esterco. Me responde uma coisa, tudo aquilo que tá ali, que você viu, cai por terra quando você percebe o que você tá comendo. Quando você percebe o que é que estão te servindo ali, aquilo não faz mais importância nenhuma. O ar-condicionado, o menu, o camarada que fala em alemão, espanhol, inglês, que tá lá, não vale nada, porque o principal de um restaurante é a comida que está sendo servida. É a comida. E daí que lá tem uma identidade, eu tenho uma carteirinha de membro ativo desse restaurante aqui. E daí? Só por isso você vai continuar comendo esterco.
É muito melhor você estar dentro debaixo de uma cabana, mas aquela cabaninha que você sente aquele cheiro gostoso lá de fora. Aquela senhorinha simples, sabe? Aquele aventalzão, aquela comida caseira maravilhosa. Eu gosto de um arroz, um feijão, né? Uma farinha do lado, um ovo, uma saladinha, um bifezinho. Olha que maravilhoso. Muito, muito melhor. Comida de verdade. Comida que dá gosto, que sacia. É isso. Entenda a metáfora, irmão. CCB é um prédio bonito, maravilhoso. Você faz parte de um clube, mas aquilo que serve lá é esterco. Aquilo tá te matando, já te matou. Você tá morto. Isso não serve nada. Essa identidade de quê? De quê? Se a própria Bíblia manda você renunciar à sua identidade. Como assim eu tenho que preservar a identidade? A própria Bíblia está falando, se você quer seguir Jesus, de verdade, de fato, você deve recusar tudo que você tem, tudo que você aprendeu, tudo que você é. Nova criatura, porque essas pessoas só conhecem nova criatura só de frase, de efeito. Vamos ouvir. Tudo que a gente aprende lá dentro, nós aprendemos a ser alguém lá dentro. Ó, sabe o porteiro do prédio aqui na frente? Uhum. Lá na CCB ele pode ser um ancião. Aqui ele não é ninguém, com todo respeito à profissão. Mas lá ele é a pessoa mais esperada pro culto. Sabe o lixeiro, o gari? Ele é um músico oficializado que pode tocar no mundo inteiro. A congregação nos dá um berço de conforto tão grande, que... Gente do céu, o que é isso? Meu Deus do céu. É sério que a preocupação está em querer ser alguém ou alguma coisa e nada de... Entenda que todo esse discurso, gente, está levando em consideração duas coisas. Evangelho ou ser alguém na CCB. Os dois não tem lá. Você não tem. Aí a ideia é que o ignorante... Olha só, aqui por trás desse discurso tem uma apologia à ignorância. Que ele mesmo disse, o camarada não sabe nada, o camarada não, né? Ele não tem informação, ele não tem nada, e lá ele pode ser ancião. Né? Aí se a pessoa tá mais concentrada com o pezão no chão ali, se fosse eu fazendo entrevista, eu falei, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Então quer dizer que você acha louvável a pessoa que não tem preparo algum e está na frente do povo? É isso? Que é um absurdo. Acho que foi o John Wesley. Bruno, que é teólogo, ele sabe disso. Parece que foi John Wesley que deu início a essa ideia de homens leigos estarem na frente do povo. Mas na CCB, a coisa tá em grau absurdo. Porque o leigo, lá daquela época, era alguém que não tinha especificamente uma formação, mas eram pessoas que tinham conhecimento do evangelho. A CCB, eles não têm os dois. Não tem teologia, não tem conhecimento teológico e não sabe o que é evangelho. Essas pessoas estão sendo criadas debaixo da bibliomancia. E tudo que eles aprendem é ficar repetindo a conversa, a pregação um do outro. Eles falaram nessa live aqui, o Bruno falou, que a pregação é sempre a mesma na CCB. Coisa que eu venho falando isso aqui há muito tempo. Você manda ler Romanos lá, você já sabe que vai ler o capítulo 8, versículo 31. Se for ler Samuel, você já sabe, Davi derrotando Golias, ou então é o Cântico de Ana, não tem outro. Se ler Josué, é capítulo 1, não tem outro capítulo. Só, na cabeça do CBN, Josué só tem um capítulo na Bíblia. Daniel, a mesma coisa. Se não for a forca de Amã, é Daniel na cova dos leões. Como assim identidade? Gente, quando vocês assistirem essas coisas, entrevista, não percam o foco de vista que está sendo, essas palavras de efeito está sendo colocada em detrimento do evangelho. O evangelho, ele tem que ser colocado de lado. Não tem como. E isso não é o trabalho de um apologeta cristão genuíno e autêntico. Não é. O apologeta, ele pode falar essas coisas legais, usar a palavra bonita, mas jamais ele negocia o evangelho. Ele não pode deixar o evangelho em segundo plano. Você viu o que o Bruno falou aqui? Não, porque lá na CB tem uma coisa maravilhosa. Lá eles são alguma coisa. Lá o lixeiro, ele tá falando aqui, ó. Você vê que tem resquícios CCBano. Isso são resquícios que estão nele. É o discurso da CCB. Eu duvido que vocês nunca viram isso lá. Irmão, aqui é obra de Deus, irmão. Aqui nesse lugar, você é alguma coisa. O Marsola falou esses tempos atrás. Aqui lá fora você não é ninguém. Aqui você coloca o terninho e vem pra cá, você é servo de Deus. Aí pronto, eles ficam tudo inchado e acham que tá bonito. Ah, se tá bonito, vamos permanecer assim. E cadê o conhecimento da palavra, o conhecimento bíblico, o conhecimento do evangelho? Ó, não tem. Por quê? Porque essas pessoas, eles simplesmente fazem apologia à ignorância. Ou seja, eles fomentam a ideia da ignorância. Bruno, meu querido, você tem que se limpar disso, rapaz. Você tem que começar a pegar de verdade no arado para não, a partir de agora, eu vou sim defender o evangelho. Tudo que eu for falar agora, eu tenho que pensar no evangelho. O que eu tô falando aqui, tá colocando em segundo plano o evangelho ou não? Tá colocando em segundo plano ou não? Eu faço isso na minha vida. Perdi muita coisa. Lógico que você vai perder. Não vou falar pra você que você não vai, não. Você vai, rapaz.
Você vai, se você ama Jesus Cristo, você vai. Mas é uma coisa, é o seguinte, a gente sente uma tranquilidade e uma paz de espírito grande, porque você sabe, a minha vida não vai lá muito bem, mas eu sei que o que eu tô fazendo é o correto. O que eu tô fazendo é o certo. Isso é paz de espírito. Porque tem muita gente aí, rapaz, que tá postergando um ajuste de conta com Deus depois, porque sabe que tá fazendo errado. Sabe que tá fazendo. E acha que no último momento lá pode ser que se arrependa e dá uma consertadinha lá. Às vezes não dá tempo não, ó. A nossa passagem, muitas das vezes, é relâmpago. Não vai dar tempo, meu querido. Então aqui ele tá falando, né, que lá tem uma coisa boa lá, que o camarada pode ser alguma coisa. E, gente, isso é apologia à ignorância. Você tá aplaudindo, né? Um dos carros-chefe. A CCB tem um monte de problemática, mas tem alguns que é a problemática base da CCB. O que é? Justamente a apologia à ignorância. Foi homens leigos e ignorantes que estão na frente do povo que transformou essa igreja, ou acho que até sempre foi, uma seita. A CCB, ela é nada mais, nada menos do que a maior seita que existe no Brasil. A maior em números. A maior seita. Não sei se é a primeira não é. A primeira não é porque tem as outras aí, né? Você tem aí a Adventista, como é que fala? A Jeová, mas que a CCB, ela carrega esse título de a maior seita do Brasil, ela carrega. E eu desafio qualquer um a vir fazer um debate comigo se a CCB é uma seita ou não. Tá vendo aí, pastor César? Por que você não chama alguém de verdade aqui, ó? Tem peso pra falar sobre a CCB se ela é uma seita ou não. Tem coragem, né? Não tem coragem, porque se eu for aí, eu não vou passar pano, tá? Eu não vou usar palavras pra agradar ninguém. Óbvio. Não vou faltar com respeito com você, nem com ninguém. Mas o que eu tenho que falar, eu vou falar. Posso estar na sua frente, na frente de qualquer um. Como eu já mostrei aqui pras pessoas, em audiência com o juiz. E tudo que eu falei aqui, nesse mesmo jeito, desse mesmo temperamento, não houve sombra de mudança alguma, eu falei na frente de um juiz. Aquilo ali foi mais uma prova da minha fé. Mais uma prova da minha fé. E não vai ser na frente de um entrevistador ou em algum outro lugar que eu vou mudar o meu jeito. Por que não chama alguém de peso pra poder falar se a CCB é uma seita ou não? E a gente já vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Vamos ouvir aqui o restante. Que socialmente, antropologicamente, ela é a melhor igreja pra te tornar alguém no meio de um nada. Nenhuma outra igreja faz o que a congregação faz. Ela vai te ensinar tudo isso de graça. Lógico que tem, cara. Primeiro lugar, todas as seitas é igual. O camarada vem da seita da CCB e ele ainda tá viajando na fábula de que a CCB é a melhor igreja que tem. Deixa eu falar uma coisa, ó, eu vou usar a lógica pra vocês entenderem, tá? E aí já vai derrubar essa ideia. Todas as seitas são muito organizadas. O povo ama a seita, porque a seita, as pessoas passam a ter amor pela seita. Todas as pessoas têm as suas oportunidades em todas essas seitas. É só ela estudar a cartilha da seita. A cartilha da CB é mostrar que você é ignorante, que você não sabe nada de Bíblia, que você segue o padrão, que você é rigoroso no costume da CCB. As suas chances são altíssimas de você ser alguma coisa. A Testemunha de Jeová, a mesma coisa. Todas as outras seitas é exatamente a mesma coisa. Não tem esse negócio de a melhor igreja do mundo. Você pode... observa esteticamente. Passa em frente a uma CCB. Você vai ver aquele prédio bonito, bem arrumado. Passa em frente a um salão da Testemunha de Jeová. Bonito, arrumado, organizado, um povo fiel, um povo... Gente, fidelidade, organização, não quer dizer nada. Tem muita gente cega e dando a vida por uma seita. Porque ele acha, porque aquela seita é o Deus dele. Outra coisa, a oportunidade de alcançar o ministério. Eu tenho um argumento aqui que vai desbaratar o que o Bruno tá falando aqui. Se tem uma igreja que te dá mais oportunidade do que a igreja católica, não existe. Porque lá na católica, você não precisa puxar saco de ninguém, você não precisa passar a perna em ninguém, é só você entrar no seminário, acabou. É só você entrar no seminário, faz o seu voto de castidade. Você quer algo mais democrático do que isso? Você não precisa ficar lá, eu tenho que puxar o saco desse ancião pra ver se ele me enxerga aqui, e aí quem sabe eu tenho oportunidade. Se for pra levar o caso da oportunidade lá pra frente, quebra as pernas. E a igreja católica? Aonde qualquer um pode ser padre. Eu não preciso de ninguém me enxergar. Eu vou lá e me inscrevo, eu vou lá e eu quero entrar no convento, sei lá, esqueci até o nome lá do negócio, esqueci o nome agora. Você vai lá e se matricula, acabou, você é padre. Você quer uma oportunidade mais justa do que essa? Mais correta? Oportunidade de verdade, muito melhor. Muito melhor. Uma igreja muito mais organizada, porque até para excluir alguém, para tirar um padre, não é de qualquer jeito. Lá tem tribunal, lá tem eles seguem todos os trâmites, todos os passos. Então um argumento, sabe, argumento falso. Desculpa falar isso, argumento falso. É um argumento de quem ainda ele vive sob os resquícios de um sectário CCBano. Ou seja, ele ainda enxerga embaçado com a lupa CCBana. Os argumentos são CCBanos.
Aí pega um crítico que nem eu, que já tá, né, bem apurado, aqui eu tô muito afinado, a gente consegue enxergar o discurso das pessoas e eu encontro em cada discurso desse, né, como é que eu falo? O fermento CCBano. A gente encontra, o que eu tô falando aqui pra vocês é o seguinte, olha gente, tá aqui o pão que ele tá apresentando pra vocês aí, ó, é esse pãozinho aqui, ó, cuidado, ó, isso aqui é fermento CCBano, ó, oportunidade igual pra todo mundo, ó, tá aqui, ó, tô tirando o fermento pra vocês, ó, isso aqui é fermento CCBano, isso aqui é fermento, cuidado. Esse negócio de que eu não falo pra ninguém sair de lá, de lugar nenhum. Fermento. Isso aqui é fermento CCBano, tá? Isso é fermento. Toma cuidado. Vamos ver o restante aqui. Eu tô de pé. Irmão, sento